Meus queridos irmãos, nós estamos então no sétimo atributo, capítulo 7 do livro do A.W. Pink, e nós vamos ler o texto que está no livro de Jeremias, capítulo 30, desde o início até o verso 11, pois eu vou orar e aí nós vamos fazer a exposição. Jeremias 30 começa assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Essas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Por que vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, ao seu Deus e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso não tema, Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu os salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei. Mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não o deixarei impune. Vamos orar. Senhor, Tu és um Deus imutável que podes falar todas as coisas que estão neste texto, promessas e ameaças, porque o Senhor, da forma como disse uma vez, será sempre. Então, Deus, nós louvamos o Teu nome por esse Teu atributo e eu peço, atributo da imutabilidade, eu peço, Senhor, que Tu nos dês uma boa palavra para a edificação de todos quantos a ouvirem para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a imutabilidade de Deus é um dos atributos, também chamados de perfeições de Deus. Ele é um dos atributos que, junto com os outros todos, dão origem ao termo glória. Glória é a expressão externa e visível daquilo que é invisível. A glória do Senhor apareceu muitas vezes, algumas vezes, a algumas pessoas, e esta glória é a expressão visível, a expressão que se pode perceber daquilo que não se pode perceber, que são os atributos em si. A palavra diz, o texto que eu gosto sempre, de Lucas 2,9, quando Jesus nasceu, a palavra diz assim: eis que um anjo do Senhor veio sobre os pastores, que estavam velando pelos seus rebanhos, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Então, o apóstolo Paulo, quando estava indo para Damasco, da mesma maneira, a glória do Senhor veio sobre ele viu a glória do Senhor. É a presença do Senhor, essa glória do Senhor. Lá em Apocalipse, só para citar mais um texto, lá em Apocalipse 21, verso 23, a palavra diz, falando a respeito da Jerusalém celestial: a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória do Senhor a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Como a glória do Senhor, como Deus tem toda a glória, irmãos, e essa glória é inalterável, e essa glória é subsidiária de todos os atributos, então os atributos são imutáveis. Então hoje nós vamos estudar a imutabilidade, que é um dos atributos, e todos os atributos são imutáveis. Da mesma forma, quando a gente for estudar santidade, todos os atributos são santos, da mesma maneira. Agora, antes de nós vermos
diretamente a imutabilidade, meus irmãos, vamos fazer só um exercício aqui. Vamos imaginar que Deus não fosse imutável. Vamos imaginar que ele não fosse imutável e vamos ver onde isso nos levaria. Em primeiro lugar, se ele não fosse imutável, ele seria como uma criatura, ele seria mutável. A criatura, meus irmãos, ela é mutável por definição. Criatura e mutabilidade são duas coisas que concordam. A criatura houve um tempo em que ela não era, depois ela passou a ser. Então, a própria criação é uma prova de que a criatura é mutável. Deus é imutável porque ele é eterno, ele não tem começo de dias e não tem fim de dias, né? Então, primeira coisa, se Deus fosse imutável, seria uma criatura, não seria Deus. Mas existem outros aspectos aqui que nós poderíamos abordar sobre essa hipótese de Deus não ser imutável. Então, meus irmãos, se ele fosse mutável, isso significaria uma de duas coisas. Ou ele não é tão bom quanto nós imaginamos, e ele poderia mudar para melhor, ou ele, sendo perfeito e o melhor que dá para ser, deixaria de ser perfeito. Como ele é perfeitamente bom, se ele mudasse, meus irmãos, ele não seria tão bom quanto ele é. Aí nós temos um problema. Quão mal o Senhor poderia se tornar se ele deixasse de ser bom como ele é? Já pensaram isso? Quer dizer, uma pessoa que tem todo o poder do universo, se fosse um Deus mau, nós estaríamos bastante encrencados. Outra coisa, irmãos, se Deus mudasse, os seus propósitos mudariam. Quer dizer, a vontade de salvar os pecadores poderia desaparecer. Outra coisa, o desejo que Deus tem, o propósito que Deus tem de nos levar para morarmos junto com Jesus, esse é um propósito do Senhor. Ele está nos tratando de tal maneira que a gente chegue lá na frente para morarmos com Jesus, contemplarmos a sua glória, estando num corpo glorificado também. Se o Senhor muda o propósito, isso poderia mudar e nós nunca moraríamos com Jesus naquele lugar eterno. Outra coisa, as promessas do Senhor. Como ficariam as promessas se Deus resolvesse mudar e cancelasse as promessas, cancelasse o perdão dos pecados, se o Senhor cancelasse? Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E se ele muda uma promessa dessa, irmão? Então, quer dizer, isso aqui foi só foram só dois minutos de um delírio, né? Deus é imutável. Mas só para os irmãos entenderem que é necessário ele ser imutável. Porque ser mutável acarretaria grandes e incontornáveis problemas, né? Então, meus irmãos, Deus é imutável e eu quero citar 4 coisas nas quais ele é imutável. Ele é imutável na sua essência, ele é imutável nos seus atributos, ele é imutável na sua vontade e ele é imutável nas suas promessas. Primeiro, ele é imutável no seu ser. Eternamente ele é constituído de 3 pessoas. As 3 pessoas têm a mesma essência. As 3 pessoas são eternas e imutáveis. Olha o que fala a Bíblia a respeito do Pai. Tiago 1,17 fala que todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sobre a imutabilidade do Filho, a palavra diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sobre a imutabilidade do Espírito, a palavra fala, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado. Então o Espírito é eterno. O Pai é eterno, imutável, o Filho eterno, imutável, o Espírito eterno, imutável, as 3 pessoas da Trindade, no seu ser, na sua essência, são imutáveis. Segundo lugar, meus irmãos, não houve tempo nenhum em que eles não eram assim, não haverá tempo em que eles não são assim. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus é imutável nos seus atributos. Hoje estamos estudando a imutabilidade, mas existem outros
atributos a que nós poderíamos nos referir, vou citar só um ou outro, só para ter exemplo. O amor do Senhor é eterno. Jeremias 31:3, com amor eterno te amei. A misericórdia também, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sabedoria do Senhor. Lá no livro de Provérbios, no início do livro de Provérbios, dá a impressão que o autor do livro, Salomão, ele personifica a sabedoria, né? Diz lá, o Senhor, como eu vou citar aqui esse verso, é como se a sabedoria estivesse falando. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, né? A verdade também, a palavra de Deus também. Então, meus irmãos, são só alguns exemplos a respeito de como os atributos todos de Deus são imutáveis. E isso nós vamos ver que é uma bênção para nós e é um perigo para os ímpios, né? Deus é imutável na sua vontade. A palavra diz em Romanos 8:29, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Olha o que fala Jó 23:13, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. E o texto que eu sempre cito aqui na igreja, o texto de Efésios 1:11, diz assim, nele digo, em quem também fomos feitos herança, em Cristo, né? Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Salmo 33:11, o conselho do Senhor permanece para sempre. Essa imutabilidade da vontade do Senhor, meus irmãos, é a única forma razoável de nós entendermos que Deus diga o seguinte, e ele diz, está escrito lá em Isaías 46, a partir do verso 9. Vejam bem, meus irmãos, eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim. Agora, olha só, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho será firme. Vocês conseguem entender, meus irmãos, que se Deus mudasse a vontade, ele não poderia anunciar o fim desde o princípio. No princípio ele teria uma vontade e no fim seria outra coisa. Mas não, ele anuncia o fim desde o princípio. Aquilo que está escrito na Bíblia, meus irmãos, vai se cumprir, é certo. Porque a vontade de Deus é uma só. As promessas de Deus, meus irmãos, elas são imutáveis. Números 23:19 diz assim, Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender, né? E Hebreus 10:23 fala assim, fiel é o que prometeu. Se o Senhor diz que vai fazer, a promessa dele é firme, né, meus irmãos? As promessas que estão contidas na Bíblia. Abrir parênteses, acho que todos nós já passamos em locais onde assim te diz o Senhor, né? E aí é alguma coisa que fundamento bíblico mesmo não tem. E quantas pessoas são frustradas dentro das igrejas porque receberam palavras dessa forma e a palavra nunca se cumpriu. E aí Deus não ouve para mim, a coisa não se cumpriu, e não pode se cumprir, né, meus irmãos? Porque se não está na palavra, não vai se cumprir. Aquilo com que Deus se compromete é com a palavra dele. Se está escrito na palavra, vai se cumprir de qualquer maneira, né? Isso, meus irmãos, como eu estava dizendo para os irmãos agora há pouco, uma grande segurança para os que são crentes. Eu acabei de citar o versículo de Tiago 1,17, mas vou citá-lo de novo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então veja o seguinte, irmãos. Nós temos certeza de que o que nós receberemos de Deus é boa dádiva e é dom perfeito. Por quê? Porque ele não muda. Como nele não há mudança nem sombra de variação, significa que se ele promete nos abençoar, nós temos certeza de que se hoje nós recebemos boas dádivas, amanhã nós receberemos boas dádivas. Não tem nada a ver isso, evidentemente, ou isso inclui, deixa eu me expressar melhor, isso inclui, meus irmãos, as correções que eventualmente ele tem que fazer por nós sermos desobedientes, etc. E tudo mais como um pai que se compadece dos seus filhos, mas que trata os filhos debaixo de disciplina, como está escrito
em Hebreus capítulo 12. Mas, de qualquer maneira, até as correções são dom perfeito que vem do Senhor, porque as correções, para falar só delas, né, que nos parecem às vezes desagradáveis, né, às vezes essas correções não parecem boa dádiva. São boa dádiva, meus irmãos, porque o objetivo de Deus ao nos corrigir e ao nos fazer passar alguma dor é nos trazer para o caminho da santidade de novo, para que nós sejamos participantes da sua santidade, é o que diz a palavra. Mas no livro, meus irmãos, de Êxodo, capítulo 14, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, eles tinham celebrado a primeira Páscoa, saíram enriquecidos, porque o Senhor tinha mandado eles pedirem ouro e prata e vestidos para os egípcios deram tudo, eles saíram enriquecidos, chegaram no Mar Vermelho, e o exército egípcio veio atrás. Faraó se arrependeu daquele povo ter saído, veio atrás para pegar os israelitas, e os israelitas ficaram sem ter para onde correr. Mas olha só, meus irmãos, a diferença de tratativa de Deus com os justos e com os ímpios. E o anjo de Deus, que ia diante dos exércitos de Israel, se retirou e ia atrás deles. O anjo do Senhor, junto com uma coluna de nuvem que estava à frente do povo, para o povo seguir aquela coluna de nuvem. Então, coluna de nuvem, povo do Senhor e exército egípcio. E aí o que aconteceu? A coluna se retirou de diante deles e se pôs atrás. Então ficou povo de Israel, coluna de nuvem, exército egípcio. Agora, olha o que Deus fez, meus irmãos. A nuvem era escuridade para os egípcios e era luz para os judeus. Quer dizer, existe, de maneira que toda noite um não chegou ao outro. O exército egípcio estava debaixo de trevas. Esta coluna era trevas para os egípcios e era luz para os judeus. Então, meus irmãos, há uma grande diferença de tratativa de Deus entre os judeus e entre o povo do Senhor e aquele que não é povo do Senhor. E nós podemos ter certeza de que sempre será dessa maneira, e como eu estou dizendo aos irmãos, eu tenho assistido aí aos vídeos sobre escatologia, e isso será até o fim. E é impressionante, um parênteses aqui, meus irmãos, é impressionante como a dureza do coração do homem permanecerá até o fim, aqueles que não são salvos. Permanecerá até o fim, mesmo diante de todo o juízo que Deus trará sobre os ímpios no final dos tempos. O que prova, meus irmãos, que conversão só pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus converte um homem. O homem sofre, Deus bate nele, Deus traz juízo, ele não se converte. A imagem, meus irmãos, que nunca será verdade, nunca acontecerá, é alguém tirar uma fotografia do inferno, alguém tirar uma fotografia depois do lago de fogo e enxofre, que é quem vai engolir o inferno. O lago de fogo e enxofre vai engolir todo o mal, quer dizer, vai engolir o inferno, vai engolir a morte, vai engolir Satanás, o falso profeta, a besta. Todo mundo vai ser engolido pelo lago de fogo e enxofre. O que não vai ter no lago de fogo e enxofre, meus irmãos, com todo o sofrimento que existe lá, que existirá lá, é alguém arrependido. O que vai existir lá, meus irmãos, são pessoas que, ainda que estejam lá, sofrendo o que estarão sofrendo, que eu não tenho a menor ideia do que como pode ser, ainda assim manifestarão ódio contra o Senhor. Bom, aqui, meus irmãos, nós temos um ponto que pode parecer dificultoso para nós pelejarmos. E já vou explicar aos irmãos por quê. Deixa eu fazer uma diferença entre dois conceitos que os irmãos conhecem bem aqui. Um é transcendência, outro é imanência. A transcendência é a qualidade de Deus de ser superior a todas as coisas criadas
e de não se misturar com as coisas criadas. E o que é imanência? Imanência é a qualidade de Deus em se relacionar com as coisas criadas. São dois conceitos diferentes. Então Deus é transcendente, quer dizer, ele é muito maior do que toda a criação, não se mistura com a criação. O panteísmo que diz que tudo é Deus é uma mentira. Deus não é as coisas. Deus é diferente das coisas, maior do que elas, não está na dependência de nada. Agora, a imanência de Deus é a qualidade de Deus de ele se relacionar com a criatura. Só que, meus irmãos, há um pequeno problema em Deus se relacionar com a criatura. Porque a diferença que existe de capacidade, de poder, de entendimento entre Criador e criatura é um abismo. Se Deus há de se relacionar com a criatura, e ele se relaciona, então, meus irmãos, é necessário que ele se adapte ao nível da criatura para poder conversar com a criatura. Palavra do Senhor, meus irmãos, com relação à diferença entre um e outro, diz assim, em Isaías 56, 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, quanto é que os céus são mais altos do que a terra, irmãos? Infinito, né? Podemos dizer. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês entendem, meus irmãos, que é difícil? Olha o que o salmista fala, Salmo 40, verso 5. Muitas são, Senhor, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera, o salmista falando, eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então, isso aqui é... O primeiro verso que eu citei é Deus falando da distância que existe entre ele e a criatura. Os meus pensamentos são mais do que os vossos pensamentos. E aqui é a criatura reconhecendo isso. Eu queria anunciar, mas não consigo. Então, meus irmãos, isto é um problema. Logo, para que Deus desenvolva essa imanência, isto é, esta comunhão que ele tem conosco, é necessário ele se adequar ao que nós somos. Senão não tem como conversar com Deus. Certo, eu vou conversar com a Alice falando de física quântica, meus irmãos, não tem a menor condição. Eu tenho que falar, vem com o vovô, como é que chama isso aqui? Dá uma risadinha pro vovô, é do jeito que dá para eu me comunicar com ela. Agora imagina a distância entre Deus e nós. Então, meus irmãos, a Bíblia fala, por exemplo, sobre os olhos de Deus, sobre os ouvidos de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus. Só que, meus irmãos, Deus não tem nem boca, nem olhos, nem ouvidos, nem mãos, nem pés. Porque nós somos divididos em partes. E uma parte depende da outra parte, tá certo? A hipófise é a glândula mestra. Sem a hipófise nós não funcionamos. E a hipófise, ela é que faz a tireoide funcionar. E a tireoide faz o corpo funcionar. Você tira a tireoide, você precisa tomar hormônio o resto da vida, porque senão você não funciona. Tudo depende da tireoide. Como Deus não é feito de partes, por quê? Porque não tem uma parte de Deus que dependa da outra. Deus é completamente independente. Então, é isso que na teologia quer dizer quando nós dizemos que Deus é um ser simples. Ele não é dividido em partes. Então, ele não tem mãos, não tem pés, não tem nada disso. Mas a Bíblia fala, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Sobre os ouvidos, e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Sobre as mãos, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, mas não caia nas mãos dos homens. Sobre os pés do Senhor, o céu é o meu trono, isso é Deus falando, o céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. Então vejam, meus irmãos, só um exemplo de como Deus, para desenvolver a sua imanência, isso é, para desenvolver uma relação conosco, ele precisa se adequar à nossa miséria. Querem ver outra? A palavra diz assim, o Senhor despertou como de um sono. Imagina Deus tirando uma soneca, irmãos. A palavra diz, no Salmo 121, que Deus não tosqueneja e nem dorme. Mas a palavra diz, se o Senhor despertou de um sono. Entendem, meus irmãos? Quer dizer, existe uma forma que a Bíblia usa para se referir a Deus
E esta forma é uma forma própria para o nosso entendimento. Caso contrário, nós não o entenderíamos. Agora, por que isso é importante? Eu dei esses exemplos de mãos, pés, olhos, não sei o que, e o do sono. Porque existem alguns versículos na Bíblia que dão a impressão que Deus não é imutável. Por exemplo, tem versículos que dizem que Deus se arrependeu, irmãos. Tem outros versículos, meus irmãos, que nós já vamos ver, que dizem outras coisas. Querem ver versos que dizem que ele se arrependeu? Gênesis 6,6. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Isso é depois do Gênesis 6,5. Gênesis 6,5 fala que a maldade do coração do homem se multiplicara sobre a terra e toda a intenção dos pensamentos do coração do homem era só má, continuamente. Aí o Senhor fala que se arrependeu de ter criado o homem, né? 1 Samuel 15:11, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, né? E tem outros versos, meus irmãos, que dão a impressão que Deus mudou de ideia. Deus disse para Moisés que ia destruir o povo de Israel e ia começar um outro povo a partir de Moisés. Aí Moisés falou, Senhor, não faça isso. Aí o Senhor falou, tá bom, então não vou fazer. Parece que mudou. Em Isaías 38, a palavra diz que Deus falou para Ezequias, você vai morrer, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí Ezequias orou, e o Senhor falou, ok, eu vou te dar mais 15 anos. O livro de Jonas fala que o Senhor disse, Jonas, vai lá e fala que em 40 dias eu vou liquidar Nínive. O povo de Nínive se arrependeu e o Senhor não destruiu Nínive. Então, meus irmãos, dá a impressão nessas situações que o Senhor mudou de opinião. Deus não mudou de opinião, meus irmãos. Por que acontecem essas coisas? O fato de Deus ser imutável, meus irmãos, não significa que Deus seja impassível. Impassível quer dizer sem sentimento. Deus é imutável, mas tem sentimento. Como é que nós podemos perceber que Deus tenha sentimento? Primeiro porque nós temos sentimentos, irmãos. Da onde nós teríamos sentimentos se Deus não tivesse? Como é que Deus nos daria alguma coisa que Ele mesmo não tem? E nós estamos sempre falando aqui na igreja que existem atributos que são incomunicáveis, Deus tem só para Ele, como, por exemplo, a imutabilidade, que nós estamos vendo hoje. Existem outros atributos, meus irmãos, que são comunicáveis, isso é, Deus deu a nós os atributos também, amor, misericórdia, compaixão, etc, etc. Se nós temos sentimentos, irmãos, é razoável nós pensarmos que Deus tem sentimento. Outra forma de nós sabermos que Deus tem sentimento é porque a Bíblia fala, meus irmãos. A Bíblia fala que Deus se alegra, a Bíblia fala que Deus se entristece, a Bíblia fala que Deus se compadece, a Bíblia fala que Deus ama. Quer dizer o seguinte, irmãos, a imutabilidade de Deus, onde está nessas situações em que parece que ele mudou de ideia? A situação é uma. Vejam, meus irmãos, que isso diz respeito à imanência. Deus precisa se relacionar conosco. A situação está feia. O sujeito está em pecado. O que Deus faz? Vai destruí-lo. Toda advertência que Deus dá, meus irmãos, é para que haja arrependimento no coração. Eu vou destruir Nínive. Qual era o objetivo de Deus? Destruir? Não, o objetivo é que o pessoal se arrependa. A pregação do Evangelho, eu sempre digo aqui, a pregação do Evangelho, meus irmãos, precisa começar com a demonstração da depravação total da pessoa a quem nós estamos pregando o Evangelho. A pregação do Evangelho não deve começar por Jesus é uma bênção, Jesus vai mudar a sua vida, Ele vai consertar seus problemas, você está com dificuldade, vamos lá na igreja, o pastor vai orar por você, Deus vai mudar a sua vida, todo mundo quer isso. Mas isso não é pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a pregação da boa nova. A boa nova é aquilo que se segue à má notícia.
A boa notícia segue a má notícia. Qual é a má notícia? Você está perdido. Mas, se você se arrepender e crer, você vai ser salvo. Ora, meus irmãos, a ira de Deus está sobre aqueles que não são do Senhor. A ira de Deus já esteve sobre nós. Efésios 2:3 fala isso, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e nós éramos como os outros, filhos da ira. Nós nascemos debaixo dessa ira. Um dia o evangelho foi pregado, nós cremos no Senhor Jesus, nos arrependemos do nosso pecado. Hoje não é a ira de Deus que está sobre nós, é o amor de Deus que está sobre nós. Quer dizer, Deus tem um sentimento, ele tem ira contra aqueles que são contra ele. E ele tem amor sobre aqueles que são a favor dele. Não significa mudança, por quê? Porque, de fato, todas as pessoas que não se arrependerem vão imutavelmente vão ser perdidas. E todas as pessoas que um dia se converterem, todas elas imutavelmente serão salvas. Quer dizer, Deus, para se comunicar conosco e para cumprir o seu plano, que é de salvar criaturas, que significa que as criaturas não estavam salvas, por isso que elas precisam ser salvas. Quer dizer, a imanência, a relação de Deus com o ser humano passa pelo fato cristalino de que, primeiro, Deus é imutável. Por quê? Porque com relação à dureza de coração, imutavelmente existe perdição. Com relação ao arrependimento e fé, imutavelmente existe conversão. É necessário que Deus, de acordo com a circunstância, haja com justiça. Imutavelmente Deus será justo, condenando uns e salvando outros. Agora, se Deus não tivesse essa mudança de resposta, eu não gosto disso, mas vai lá, essa espécie de essa resposta a uma mudança na situação, ora, meus irmãos, ele não seria justo. Seria justo em condenar os ímpios, mas não seria justo em condenar os que se convertem. Ele não seria justo, como muitos falam, que são os universalistas, que Deus vai salvar todo mundo. Isso não é justo. Porque existem pessoas que não creem no Senhor Jesus. Agora, condenar os que são perdidos, os que não se convertem, e salvar os que se convertem, faz parte, meus irmãos, da resposta imutável dele àquilo que ele estabeleceu. O único propósito de haver Jesus Cristo vindo é que nós pudéssemos responder positivamente à obra de Jesus para nós sermos salvos. Agora, imutavelmente, meus irmãos, quando tudo acabar, depois que Jesus voltar, lá em Apocalipse 20, ele vai, a partir do verso 11, ele vai sentar no trono branco, vai dar os galardões aos justos, vai condenar os ímpios, e aí encerrou tudo. Vai mandar todo mundo lá para o lago de fogo e enxofre, e os outros salvos vão entrar no gozo do Senhor, novos céus e nova terra. Nesta hora, meus irmãos, todo o universo estará debaixo de uma imutável justiça de Deus. Tudo será justo. Então, isso até responde a uma pergunta que uma vez o Arcis Pro teve que responder a uma pregação que deram a ele para ele fazer, como nós poderemos nos alegrar no céu sabendo que, às vezes, algum parente nosso foi condenado e está no inferno. Hoje é muito difícil para nós entendermos isso. Se morre a mãe de alguém, não é crente, essa pessoa está indo para o inferno. Morre um cônjuge, o outro e não era salvo, e aquele que ficou é salvo. Existe uma tristeza enorme, mas haverá um dia, meus irmãos, no universo, quando Deus restaurar todas as coisas, em que nós, primeiro, nos deleitaremos nele de tal maneira que a única coisa que nos importará será glorificá-lo. 1 João 3,2 fala isso. Segunda coisa, nós estaremos diante de um quadro final em que ele demonstrará, através da salvação de uns e da perdição de outros, que ele agiu com amor e justiça em todos os casos. E que aquilo que ele fez é imutavelmente justo. Então nós teremos essa alegria. Mas não é para hoje, né, meus irmãos? Hoje nós estamos sujeitos a tristezas e decepções e preocupações com as pessoas com quem nós convivemos. Meus irmãos, Deus é imutável. Todos os seus atributos são imutáveis. O seu amor é imutável, a sua bondade é imutável, a sua compaixão é imutável, a sua misericórdia é imutável, a sua santidade é imutável.
Tudo nele é imutável. Isso é uma garantia para nós, irmãos. Nós não somos imutáveis. Nós mudamos de ânimo, nós mudamos de humor. Tem dia que nós estamos querendo servir ao Senhor, estamos lendo Bíblia, feito um alucinado. Depois passa 3 dias sem ler Bíblia, porque não tenho vontade. Aí quero orar, porque eu quero ver o céu se abrir na minha frente. Depois não quero orar, porque eu estou com sono, estou com preguiça. Mas que descanso é saber que todas essas coisas para um crente, todas essas fases ou dificuldades ou variações pelas quais nós passamos, todas elas são cuidadas por Deus, pelo Deus que é imutável. Nunca nós deixaremos de ser abençoados por Ele, né? Às vezes a gente fala assim, se não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Não é possível você ser amaldiçoado, irmão, porque a Bíblia fala em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, né? Então não é possível Ele mudar, Ele deixar todas as bênçãos espirituais, já fomos abençoados com todas. Ele fala, não, esse sujeito aí não está bem, tira uns 10%, ele não vai fazer isso, porque ele é imutável. O grande problema, né, parênteses de novo, o grande problema de alguém que não sustenta a igreja não é que ele vai ser amaldiçoado porque não dá, ele é amaldiçoado porque ele não é crente, é diferente, né, porque todo crente quer sustentar a igreja, o problema é outro, né, e Deus imutavelmente condena os caras que não são crentes, as pessoas que não são crentes. Então, meus irmãos, o nosso Deus é imutável, nós podemos confiar nele. Que descanso há, meus irmãos. E eu tenho falado isso ao longo das pregações. Que descanso, a semana passada foi soberania semana passada, né? A outra tinha sido supremacia. Que descanso é nós sabermos que Deus é como ele é. Ele é soberano. Nós podemos descansar nisso, meus irmãos. Aquilo que ele tem que fazer por nós, não há quem possa impedir, porque ele tem vontade de nos abençoar e poder para cumprir a vontade dele, que é nos abençoar. E hoje nós aprendemos que Deus é imutável na sua vontade de nos abençoar e o poder dele é imutável, então ele vai manter a sua palavra de nos abençoar e vai nos abençoar. Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós temos 19 sábados aqui para realizar, já foram 7, né? E se os irmãos estão lendo o livro, né, sugiro aos irmãos que todos aqui têm o livro, que leiam o livro, para descansarem, meus irmãos, nesse Deus. É um livro que fala das grandezas do Senhor, que fala da disposição de Deus em salvar pecadores, todos os seus atributos, hoje são conhecidos por nós, porque ele quis se revelar a nós. Outro dia, até aqui na aula, já estou terminando, nós dissemos o seguinte: o pecado, embora seja uma coisa muito ruim, ele serviu e ele serve para uma coisa. Existem atributos de Deus que nós não conheceríamos se não houvesse pecado. Misericórdia nós não conheceríamos, o amor incondicional de Deus não conheceríamos, graça nós não conheceríamos. Então Deus fez tudo de tal maneira, meus irmãos, que até quando nós pecamos, até quando nós não lhe agradamos em alguma coisa, se nós somos do Senhor, ele imutavelmente nos abençoa e ele vai levar a bom termo a nossa vida. Que descanso é viver para esse Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.